Nosso próximo assunto é a chamada redutibilidade por mapeamento. Essa redutibilidade por mapeamento é uma maneira de formalizar o conceito de redutibilidade que temos estado vendo, de deixar mais precisa a ideia de redução, certo? O que de fato vai facilitar o trabalho, para usar reduções. Existem várias formas de formalizar o conceito de redução. Uma delas é a chamada redutibilidade por mapeamento, mas existem outras formalizações que não vamos estudar. Para entender o que é essa redutibilidade por mapeamento, precisamos definir primeiro o que é uma função computável. Bom, o nome diz, certo? Uma função computável é aquela que pode ser computada por uma máquina de Turing. No entanto, formalmente é assim, certo? Uma função, notem que é de sigma estrela em sigma estrela, de cadeias em cadeias, domínio contra domínio. Por quê? Por que não são naturais, nem reais? Não? Bom, porque estamos usando máquina de Turing, a máquina de Turing o único que entende são cadeias. Naturalmente, sempre podemos codificar números na forma de cadeias. Então, uma função computável é uma função de sigma estrela em sigma estrela que pode ser computada por uma máquina de Turing. E o que significa ser computada por uma máquina de Turing? Bom, que eu vou colocar uma cadeia qualquer na entrada da máquina. Imaginem que minha máquina de Turing, posso representar como um bloco. Eu coloco uma cadeia na entrada, na fita. Coloco na fita. A máquina de Turing roda e para, sempre. É uma máquina que decide que para. E para, dando como saída uma f de w. F de w é minha função. Ou posso representar isto de outro jeito. Então, tenho minha máquina de Turing M. Aqui está minha fita. Aqui está a minha cadeia de entrada. A máquina de Turing pega essa cadeia, faz alguma coisa, trabalha, e em algum momento essa máquina de Turing para. Essa máquina de Turing para. Bom, o que ficou na fita vai ser a f de w. Ou, digamos, de outro jeito, se o que ficou na fita é f de w, então essa máquina de Turing está computando a função f. Então, uma função é computável se existe uma máquina de Turing que faça isso. Começa a contar uma fita, faz alguma coisa, para, e o que fica na fita é f de w. Notem que aqui, essa máquina não está aceitando nem rejeitando. Então, essa é uma forma diferente de usar uma máquina de Turing, da que temos visto. Existem várias formas de usar máquina de Turing. Uma maneira, uma forma, é usar máquina de Turing para decidir linguagens, ou reconhecer linguagens, aceitando ou rejeitando cadeias. Também podemos usar máquina de Turing para enumerar linguagens. Aí uma máquina de Turing que imprime. E também podemos usar máquina de Turing para computar linguagens. Essa máquina de Turing não aceita nem rejeita. Para. Existe um estado no qual para. Seria que poderia ser o próprio estado de aceitação. Mas não importa se para porque aceita, se para porque rejeita. Não importa que para. E o que ficou na fita é a f de w. Por exemplo, todas as funções que contêm operações aritméticas, ou todas as funções sobre números reais, etc. Tudo que podemos calcular com um computador, com uma calculadora, etc., são funções computáveis. Outro exemplo poderia ser algo assim. F de w definida desta forma. Se o que coloco na entrada, a cadeia de entrada, é a descrição de uma máquina de Turing, então a saída vai ser a descrição de uma máquina de Turing, M', equivalente a M, só que vai ter uma quantidade par de estados. E se o que coloco na entrada não é a descrição de uma máquina de Turing, então a saída é a cadeia vazia. Então, como funciona isso? Bom, tenho aqui, certo? Então, aqui vou colocar minha cadeia de entrada. Então, se aqui tenho, vou botar um nome diferente, F. Essa é a minha máquina de Turing F, que computa essa função aqui. Se aqui eu coloco a descrição de uma máquina de Turing, e como a máquina de Turing F sabe que é a descrição de uma máquina de Turing?
Bom, é só verificar se a codificação se é uma codificação de uma máquina de Turing. Por exemplo, se estou usando a descrição formal da máquina aqui, então essa descrição formal tem que começar com um parênteses que abre, depois continua um conjunto de estados, etc. Verifica se a forma corresponde à descrição de uma máquina de Turing. Aí depois vai a... Deixa eu ver aqui. Vai ver quantos estados tem. Vai percorrer os elementos do conjunto de estados, certo? Contando os estados, ou não contando, determinando se a quantidade é par ou ímpar. Então ele vai a ir permutando de estado, certo? Para verificar se a quantidade é par ou ímpar. Se a quantidade é par, deixa como está. Se a quantidade é ímpar, adiciona um estado redundante. Um estado inatingível. Um estado qualquer redundante que não altere a linguagem da máquina M. E então faz essa modificação aqui e para. Aí pronto. E se o que está aqui não é a codificação de uma máquina de Turing, então simplesmente apaga tudo e para, certo? Você para com a cadeia vazia. Então isso também é uma função computável. Então, agora sim, a definição da redutibilidade por mapeamento. Então, eu falo que uma linguagem A se reduz por mapeamento. Aqui esqueci de falar que é por mapeamento. Ou é redutível por mapeamento a uma linguagem B se existe uma função computável tal que isto acontece. Se para toda a cadeia W, isto acontece. Então, este é o conjunto de todas as cadeias, em sigma. Aqui eu tenho minha linguagem A e aqui eu tenho minha linguagem B. Então, se eu aplico a função a uma cadeia da linguagem A, eu vou obter uma cadeia na linguagem B. Essa é a minha função. Se eu aplico uma cadeia que está na linguagem A, o f de W, ou seja, a imagem, por essa função, está na linguagem B. E se eu aplico a função a uma cadeia que não está na linguagem A, está no complemento, não está na linguagem A, a imagem me vai fornecer uma cadeia que não está na linguagem B. Ou seja, W pertence a A, se somente se f de W pertence a B. Não confundam aqui com domínio e contradomínio. Então não tem nada a ver com domínio e contradomínio de F. O domínio e contradomínio sigma estrela. No entanto, partindo de A, eu sempre chego a B. E partindo de fora de A, eu chego a fora de B. Então isso tem que ser verdade. Então, para saber se uma cadeia está em A ou não, lembrem aqui, estou falando se somente se. Então, este é o equivalente também a afirmar o seguinte. São coisas equivalentes. Então, o que significa decidir A? Decidir A significa determinar ou decidir, certo? Se a cadeia W está em A ou não. Como isto é equivalente a isto, então, em vez de olhar, certo, se W está em A, eu posso olhar este outro. Se f de W está em B. São coisas equivalentes. Se eu consigo identificar se f de W está em B ou não, automaticamente estou identificando se W está em A ou não. E aqui também esqueci de dizer que a notação para dizer que a linguagem A se reduz por mapeamento à linguagem B é esta. Este é o mesmo símbolo de menor ou igual, certo? Mas não significa menor ou igual. E um M para indicar que é mapeamento. Isto quer dizer que A se reduz por mapeamento a B. Ou seja, que existe essa função que liga A com B, deste jeito. Existe um mapeamento entre cadeias de A e cadeias de B. Por que menor ou igual? Porque isto quer dizer que decidir A não é mais difícil que decidir B. Então, se eu consigo decidir B, automaticamente consigo decidir A também. E tem este teorema.
se A é redutível por mapeamento a B, ou seja, existe aquela função f computável. Né? Existe uma função computável que faz isso. Então, se A é redutível por mapeamento a B e B é decidível, então A também é decidível. Né? Demonstrar isso é simples. Então, seja f a máquina de Turing que computa a função f. Né? Essa função f é chamada de redução. F é a redução. Né? Esta f grande é a máquina de Turing que computa a redução. R é a máquina de Turing que decide B. E D é uma máquina de Turing que decide A. Né? Então, eu quero provar que se eu tenho esta máquina F, ou seja, se A é redutível por mapeamento a B, e se eu tenho esta máquina R, ou seja, B é decidível, então eu consigo construir a máquina D, que decide A. Né? Então, minha máquina D vai ser assim. Esta é a minha entrada. Né? Eu quero saber se W pertence a A. Quero decidir A. Então, o que faço? Bom, primeiro rodo F para obter F de W. Né? F de W. E agora, utilizamos R para saber se F de W está em B. Né? Voltando aqui. Né? Lembrem desta relação. Né? W pertence a A, se somente se F de W pertence a B. Então, em vez de olhar aqui, estou olhando aqui. Então, calculamos F de W e agora usamos R, né? Que é a máquina de Turing que decide B, para saber, para decidir se F de W está em B. Se R aceita, se esqueci de falar, rodamos R sobre F de W. Né? Se R aceita F de W, então aceita a entrada, aceita W. Né? E se R rejeita, então rejeita a entrada, rejeita W. Né? Ou seja, para saber se W pertence a A ou não, olhamos se F de W pertence a B. Se eu consigo responder essa pergunta, também consigo responder essa pergunta. Por quê? Porque existe uma relação de equivalência. Então, se A é redutível por mapeamento a B e B é decidível, então A é decidível. E agora posso fazer a contrapositiva. Se A é redutível por mapeamento a B e A não é decidível, notem aqui tinha B decidível, então A decidível. Faço a contrapositiva, trocando a ordem e negando ambas. Né? Se A é redutível por mapeamento a B e A não é decidível, então B não é decidível. E é isto que vamos a utilizar em nossas demonstrações.